Então, oficialmente, bom dia, né? Ainda tá meio-dia, eu ainda não almocei, então é bom dia. Mas dependendo da hora que alguém for escutar ou ver essa aula, essa gravação, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Thaís Ribas, eu sou professora de yoga, eu tô em São Paulo, né? Eu moro aqui. E eu sou professora de yoga desde antes da pandemia. E basicamente a linha que eu mais vou, mais percorro, é como o nosso corpo, da forma com a qual ele sustenta tanto os nossos movimentos quanto o nosso descanso. Eu não entendo o movimento e descanso como coisas opostas, mas coisas que se correlacionam, né? Se eu estou muito agitada, às vezes eu não consigo descansar. Se eu estou muito cansada, às vezes eu não consigo me movimentar. Então a ideia, inclusive, né, da plataforma que eu tenho lançado, Descanso e Movimento, é sobre essa ideia de transitar entre esses dois lugares. Hoje a gente vai fazer uma prática especificamente focando na base, né? O que são as nossas bases? Principalmente os nossos pés, quando a gente espalha eles de forma íntegra no chão, e também as nossas pernas. Os pés, eles organizam a coluna vertebral, eles organizam a pisada, né? E essa ideia dos pés é aquilo que nos dá mobilidade para a vida. Então, quando a gente fala de uma prática de yoga, a gente fala do movimento que acontece no tapete, mas que transcende, né? Que vai para a vida. Então, se você está começando pela primeira vez, nunca praticou yoga, não tem problema, a gente vai indo aos poucos e a minha condução ela é super progressiva, então você pode ficar no que eu chamo às vezes de uma ideia um pouco mais básica, às vezes você pode aprofundar um pouco mais a postura e conforme a prática for passando eu vou dando essas alternativas para você entender esses espaços dentro do corpo. Mais do que chegar a uma postura, o meu convite principal é que a gente sinta o corpo, é que a gente respire. E a ideia de se mobilizar é justamente para respirar com mais integridade no corpo. E o que é isso, né? O que é criar espaço dentro do corpo? O que é respirar? Eu não estou respirando? Sim, você está. Mas muitas vezes quando a gente está tão condensado... Só um minutinho que estão tocando a minha campainha. Peraí. Comida. Desculpa, gente. Às vezes a gente está tão condensado e tão tenso dentro de nós, né? Que todas as camadas dos nossos tecidos vão ficando aglutinados. Então a gente começa a ter uma respiração superficial, né? Uma respiração que não é ampla, que não deixa meu corpo mobilizar. Quando a gente tem uma respiração reduzida, a gente está falando de um sistema nervoso que está mais propenso ao estresse, né? Que a respiração fica curtinha, né? Então a gente acaba ficando mais propenso ao estresse e à ansiedade. Enquanto respirar com amplitude, com abertura e mobilidade no corpo te dá uma ideia de conseguir respirar mesmo, né? Então quando vem a emoção, quando vem o estímulo, eu consigo entender como isso me afeta e eu consigo responder de uma outra forma para aquilo, né? Não tão pressionada. Então a ideia com a prática de yoga é basicamente essa e hoje é principalmente chegar nos pés e nas pernas. Para começar, eu vou te pedir para ficar numa postura confortável, que pode ser como eu tô. Então vê se isso aqui faz sentido para você. Se eventualmente seus joelhos ficam um pouquinho mais para cima ou você tem dificuldade de baixar o quadril, você pode levar ou o seu bloco ou o seu livro debaixo dos glúteos, porque quando eu sustento os meus glúteos, eu desço um pouco mais os meus joelhos. Então vê aí, entende o que faz sentido para você. Independente do lugar onde você estiver, pode levar as suas mãos então lá para a região dos seus joelhos. Daqui cresce coluna vertebral. Então você quer levar o topo da cabeça em direção ao céu. E ao mesmo tempo você vai buscar os isquios, que são aqueles ossinhos na base lá da coluna que chegam no chão. E aí a gente vai fazer um teste. Vai um pouquinho mais para frente com o tronco. Você eventualmente perdeu os seus isquios. Vai um pouco mais para trás, acha eles e aí ocupa a parte de trás do teu corpo. Talvez você também tenha perdido eles. Então a gente vai chegar bem no ápice deles, quando a gente sente a pontinha deles se comunicando com o chão. E daqui a gente já começa a falar da nossa base. Quando nós estamos sentadas, os isquios são os nossos pés. Então eles aqui ancoram e alongam a nossa coluna vertebral.
Então, se você trabalha muito tempo sentada, sentado, recursar os isquios enquanto você trabalha talvez seja uma forma de alongar a tua coluna. Traz as suas mãos lá nos joelhos, relaxa aqui um pouquinho e aos poucos pode fechar os seus olhos se você se sentir confortável de fazer isso agora. Aos poucos você vai começar a fazer algumas inspirações pelas suas narinas. Solta o ar pela boca, traz suspiros. Faz isso mais uma, 2 vezes. E aos poucos começa a construir uma respiração que flua preferencialmente pelas suas narinas. Tanto inspiração quanto exalação. E aí eu vou te convidar a levar teu umbigo em direção à coluna e respirar mais amplo lá na caixa torácica. Então deixa o ar expandir o teu tórax para frente, para as laterais, para trás. E ao exalar, assiste a retração do seu corpo, ou seja, um abraço que as suas costelas dão ali no seu centro, na sua linha média. E procura, à medida que o ar entra, que o ar sai, deixar mesmo o ar tecer e construir caminho no corpo. Afastar tecido, afastar músculo, afastar ossos. Inspira num tempo confortável para você. E aí eu vou te convidar a exalar no dobro do tempo. Então imagina que você inspira talvez em 3, exala em 6. Ou 4 e 8. E vai percebendo como você se sente a cada etapa do seu ciclo respiratório. Próxima vez que você inspirar, se despede dessa contagem. Exala de uma forma mais autônoma e aí reúne as palmas das mãos em frente ao coração, palma da mão tocando palma da mão. E aos poucos leva a testa em direção às suas mãos, curvando-se diante de si mesma. E aqui pode ficar à vontade para colocar uma intenção específica na prática, algo que você sinta que esteja pulsando aí com você. Inspira, vem elevando a sua cabeça, exala ainda aqui. Inspiramos para OM. Ainda de olhos fechados, eu vou te convidar a esfregar a palma da mão contra a palma da mão. Gera um calor, uma energia, um foguinho. E aí, quando suas mãos estiverem quentes o suficiente, toca a pele do seu rosto com as palmas das mãos e faz uma conchinha em frente aos olhos. E aos poucos você vai começar a passar as mãos pelo seu rosto, pelas suas bochechas. Pode girar as bochechas. E aí vai se identificando e nomeando as partes do seu rosto que são mais macias, que eventualmente você encontra os ossos. Passa as mãos também por trás das suas orelhas.
E também não esquece de passar a mão de alguma forma lá no topo da cabeça, talvez sentindo essa ideia óssea mesmo da cabeça, frente e trás. E aí, de um jeito bem exploratório, nessa ideia de sentir o corpo e sentir as texturas, você vai passar a mão por todo o seu corpo. Então, pescoço, chega nos ombros, reconhece os seus braços, percebe tônus dos seus músculos abraçando os ossos dos braços. Passa pelo centro, abdômen, baixo ventre, lá nas costas também. E aí, no seu tempo, você vai escolher uma das suas pernas para tocar também. Pode passar as mãos na perna de modo que você até se esfregue um pouquinho, mas é um esfregar bem gentil. E também vai girando um pouco os músculos da coxa, como se você quisesse descolar um pouco o músculo do osso. A gente vai tentar dissolver as tensões para a gente buscar o tônus, que é diferente. Tônus é quando a gente está distribuindo a força de uma forma adequada. Rigidez é quando a gente está apertando, né, os nossos ossos com os músculos. E aí você vai chegar no seu pé. Pode trazer esse pé para cima, se você puder, deixando ele livre. E aí você vai massagear as solas dos pés. E a ideia é que você possa abrir os dedos dos pés. E aí faz uma ideia como se você estivesse abrindo a sola do pé, como se fossem as páginas de um livro. Isso. Aos poucos você vai usar a sua mão contrária do pé que está em cima para colocar um dedo da mão no meio de cada dedo do pé. Solta bem o pé, tipo dá uma chacoalhadinha. E aí você vai circular essa articulação aqui do pé de um lado e do outro. E aí aos poucos vai cessando. E aí a gente vai fazer um comparativo. Estende as duas pernas e percebe como você sente a perna que você acabou de tocar e a perna que você ainda não tocou. Seja de sensação ou mesmo de coloração, né? Na minha sensação parece que eu tenho meu pé direito e não tenho meu pé esquerdo e minha perna. Está muito mais presente o lado que eu toquei. E agora a gente vai igualar. Vai para aquela perna que você não tocou, dá aquela esfregadinha e percebe o que acontece aqui quando você dá essa esfregadinha da sua pele para sua pele. E aí, no seu tempo, do seu jeito, descola um pouquinho o músculo do quadríceps, né? Esse músculo da coxa, aqui do fêmur, que é esse osso grandão, né? Que articula no nosso quadril até o nosso joelho. E aí, no seu jeitinho, devagar, põe a perna lá por cima, massageia a sola desse pé, abre também os dedos do pé. E aos poucos vai cessando. E aí eu vou te convidar para acessar a parte da frente do seu tapete. Deixa os seus pés tocando o solo, deixa as pernas paralelas, traz as mãos nos seus joelhos, inspira, cresce a coluna vertebral, acha os isquios. Exala, arredonda a coluna e vai entregando cada uma das suas vértebras lá no tapete, abra as suas pernas. Daqui, devagarinho, começa a mover o corpo de um lado para o outro, massageando a lombar no chão, percebendo como é que você se sente aqui. E aos poucos você vai cessar, vai encontrar novamente os pés lá no tapete e vai estender os braços ao longo do corpo. Aqui você vai ficar, só vou me aproximar da tela para mostrar. Você vai sentir bem o seu pé no tapete e você vai principalmente imprimir o calcanhar no tapete, sentindo bem o calcanhar no tapete, a borda externa, que é a borda do dedinho, e nesse osso que a gente chama de metatarso, e a bola do dedão. Então você vai colocar o seu pé no chão, percebendo essa tríade
que sustenta seu pé. E aí, deitado nessa forma que você tá, encontra esses apoios dos pés no chão, você vai fazer um movimento bem pequenininho de trazer o pubis para frente, ou seja, como se você quisesse trazer um pouco da vagina ou do pênis para cima, exalando, leva para baixo. Então, uma ideia de empinar e desempinar os glúteos. É um movimento bem sutil da báscula do quadril. E faz isso percebendo os pés tocando o solo. Como é que liga suas coxas, vai fazendo esse movimento. É como se você quisesse empinar o rabo no tapete e desempinar. Como se estivesse tirando um rabo de entre as pernas e colocando. É um movimento bem assim. Assim e assim. Só que no chão. Vai percebendo essa ideia de mover esse lugar. E aí, se o seu movimento agora está aparente, diminui um pouquinho, faz ele bem discreto, só dentro, que só você consiga perceber. E entende que a gente está movendo bem a nossa bacia, né? E aí guarda muita água mesmo. Então você quer mover um pouquinho da água para frente, um pouquinho da água para trás. E percebe como é que isso vai reverberando nas coxas, como é que você se sente. E aí, aos pouquinhos, você vai cessando. Abraça novamente as suas pernas pertinho do seu abdômen. Uma mão em cada joelho. Afasta os joelhos para as laterais. E agora você vai começar a circular as pernas na cavidade do quadril. Então, fazendo movimentos circulares com as pernas. Faz isso de um lado. E faz isso do outro. Aos poucos cessa, fica com a perna direita flexionada no seu abdômen, estende o pé esquerdo lá em cima no teto e aí é como se a gente quisesse reafirmar aquela tríade do pé, calcanhar, bola do dedão e bola do dedinho para empurrar o teto. Estende a sua perna o quanto for acessível para você e devagarinho pelo calcanhar você vai levar a perna esquerda no tapete. Abre o braço direito para a lateral. E com a mão esquerda conduz o joelho direito, exalando lá para o lado esquerdo. Então a gente está numa torção. Se o seu tronco vier muito para a esquerda, volta a coluna para o centro, nem que você precise voltar um pouquinho a perna. Mas a gente quer que as escápulas estejam completamente no tapete. A gente está girando da cintura para baixo, acordando o glúteo. E você pode olhar lá para a mão direita, lá para o lado oposto. Aos pouquinhos retorna para o centro e agora você vai plantar a sola do pé esquerdo no tapete, flexionando o joelho, e o pé direito vai lá no joelho esquerdo, formando um 4 com as pernas. Traz as pernas para perto de você, passa a mão direita por dentro desse 4, a mão esquerda vem por fora. As mãos podem se encontrar na posterior da coxa esquerda ou na canela esquerda. Ativa bem esse pé direito, abre bem os dedos do pé. E não deixe esse joelho direito cair perto do teu abdômen. Você quer levar o joelho direito na linha do calcanhar direito. Então você faz uma leve tração da perna para frente, mas ao mesmo tempo puxa as pernas para perto de você. Percebe alongando lá na região do isquiotibial, atrás da coxa. Um pouco do famoso ciático, que a gente só lembra e conhece quando dói. Vai respirando aí. Boa. Aos poucos solta a perna esquerda e a sua mão esquerda agora vai vir no pé direito e a mão direita no joelho direito. Elevei essa perna esquerda lá para o teto de novo. Calcanhar está bem ativo e com esse calcanhar ativo eu vou começar a descer a minha perna. Eu vou fazer isso algumas vezes, descer e subir. Então, pinga o calcanhar no tapete, eleva a perna. E faz isso inspirando. Inspira em cima. Exala embaixo. Inspira em cima. Exala embaixo. Faz mais uma vez.
Exala e ficou com a perna lá embaixo. Agora você vai pegar seu pé direito com a mão direita na borda externa. Talvez você fique aqui, talvez você projete o pé em direção ao teto. E a gente quer manter o lado esquerdo bem aterrado no tapete. A mão esquerda pode ir lá em cima na coxa esquerda para te lembrar de ficar com a parte esquerda do corpo no tapete. E a perna direita pode abrir o quadril, se for acessível, ver o que faz sentido para você. Isso mesmo. E aos pouquinhos vem voltando com as duas pernas perto do seu abdômen. Percebe um lado do corpo, percebe o outro. Inclusive, deita as duas pernas no tapete, vê qual perna que você sente que está mais longa. E agora vamos igualar. Flexiona a sua perna esquerda, pertinho do abdômen. A perna direita, pé bem aberto, vai lá para o chão. Deixa a tua mão esquerda no joelho, a tua mão direita no joelho esquerdo. Abre o braço esquerdo para a lateral. Inspira aqui. Exala, gira e torce lá para o lado direito. E olha agora por cima da mão esquerda. Deixa as duas escápulas no tapete, a gente está torcendo da cintura para baixo. Respira aqui. Retorna inspirando, planta a sola do pé direito agora no tapete. E tornozelo esquerdo vai lá no joelho direito. Traz as pernas para perto de você. Passa a mão esquerda agora por dentro do quadro, a mão direita por fora. E vê onde a mão chega. Na posterior da coxa ou na canela. Respira aqui um pouquinho. Eu não quero que esse joelho esquerdo caia perto do meu peito. Eu quero deixar o joelho na linha do meu pé. Então eu faço uma resistência, uma contraforça. Respira aqui. Não deixe as escápulas saírem, os ombros pularem lá para as orelhas. Relaxa os braços. Traz as pernas para perto. Aos pouquinhos, vai relaxando aqui um pouco. Mão direita no pé direito, mão esquerda no joelho. Subiu lá em cima o pé e vamos pingar o pé lá no chão. Inspira aqui, exala calcanhar, pinga no chão. Inspira, subiu a perna, exala, pingou. Inspira, cresce. Exala e ficou lá embaixo com a perna direita. Agora a mão esquerda no pé esquerdo, abre talvez o pé em direção ao teto, abrindo o quadril. E a gente reafirma o compromisso de manter o lado direito bem aterrado no tapete. Fica aqui, respira, olha para o teto. E aos pouquinhos vem voltando com as duas pernas. Agora deixa elas relaxadas no chão para você perceber qual é a sensação das duas pernas. Aos poucos as braças, pernas novamente pertinho do abdômen. Gira para um dos lados e se senta novamente. Sentou, vamos trocar a ordem da cruz das pernas. É aquela que é menos automática de fazer. Leva as mãos nos seus joelhos. Inspira, cresce, coluna vertebral, abre o coração. Exala, arredonda, vai lá para trás, queixo no peito, pubis levemente para frente. E aí continua, inspira para expandir. Exala, arredonda. Mais algumas vezes no seu tempo, inspira, cresce. Exala. A última vez inspira, cresce, leva seus braços lá em cima. Gira as palmas das mãos aqui para mim. E daqui a gente vai relaxar as escápulas. Então deixa as escápulas escorregarem nas costas. Leva o polegar para o centro da mão. Abraça os polegares com os outros dedos e circula os punhos. Faz isso aqui, faz do outro lado também. Isso. Aos poucos vai cessando, abre e fecha a mão, faz isso com uma certa intensidade, acorda o antebraço. Isso, pisca estrelinha. Perfeito. Aos poucos vai cessando, projeta os seus braços lá para trás. Flexiona os cotovelos pegando ou no punho
ou no antebraço ou cotovelo, cresce a coluna vertebral, abre bem o coração e gentilmente você vai ceder o peso da sua cabeça para o chão. Então a testa quer ser projetada em direção ao centro das pernas. Daqui aos poucos você vai começar a fazer um movimento pendular com a tua cabeça, levando ora o teu nariz do centro em direção ao ombro direito, ora do centro em direção ao ombro esquerdo. Faz isso com uma certa leveza, como se a sua cabeça estivesse pendurada por elásticos. E se a sua cervical gostar, se você quiser, você pode construir 3 giros cervicais completos para um lado e 3 giros completos para o outro. Se você sentir algum desconforto, vai ainda mais devagar. Então faz esse movimento com bastante consciência. E quando você for finalizando, chega no centro e solta seus braços. Daqui, inspira para crescer. Exala, gira e torce para a tua direita. A mão direita vai lá para a base da coluna, a mão esquerda vai no joelho direito e talvez você olhe por cima do ombro. Empilha bem a tua coluna, então não cai lá na parte de trás dos isquios, senta bem lá na pontinha do isquio que a gente encontrou no início da prática. Aos poucos eleva o teu braço direito, tua mão direita, inclina o tronco numa diagonal. Então continua torcendo e ao mesmo tempo expandindo, mas não tira o glúteo nem o joelho do tapete. Reafirma o compromisso e olha por debaixo dessa axila, lá em direção ao céu. Respira no espaço entre a tua cintura escapular e a tua cintura pélvica. Inspira, retorna aqui para o centro, exala, inspira, cresce de novo. Exala, gira e torce, vira para o lado esquerdo, a mão esquerda vai lá na base da coluna, olha por cima do ombro. No tronco naquela diagonal, olha por debaixo da axila, fica. Inspira, vem retornando. Tudo, passa as pernas para trás e acessa 4 apoios. 4 apoios, as suas mãos, seus punhos vão ficar abaixo da linha dos ombros. Seus joelhos um pouquinho mais para trás do que a linha do seu quadril. O que a gente não quer? Arriar na lombar. A gente quer levar o umbigo em direção à coluna e sustentar aqui. Devagarinho, eu vou chegar com o peito do pé no tapete, glúteos em direção aos calcanhares e cheguei em Balasana. Eu não entrego os meus braços no tapete, eu pressiono as mãos contra o tapete e crio um pouco mais de força, de tônus nos braços. E daqui a gente vai começar a fluir um pouquinho. Então, inspira, desenrola a sua coluna e vem chegando na coluna bem redondinho em 4 apoios. 4 apoios, abre o coração, abre o peito, desliza as escápulas, os ombros chegam na linha dos punhos e eu desço em Chaturanga até o chão. Inspira em Bhujangasana na cobra, abrindo o coração. Exala, puxa o umbigo lá na coluna, arredonda a coluna e vem de novo para Balasana. E esse vai ser o nosso flow. Inspira, desenrola, coluna redondinha. Exala, vem descendo aqui em Chaturanga. Inspira em Bhujangasana. Exala, arredonda e vai lá para trás. E vamos fazer isso mais algumas vezes. No seu tempo, inspira, desenrola. Com o coração aberto, desce para a terra. Inspira lá para o céu, Bhujangasana. Exala, redonda e Balasana. Faz isso mais algumas vezes no seu tempo. E faz essa ação de desenrolar bem a coluna, de perceber cada uma das vértebras. Abre o coração quando for descer, olha à frente para não descer com a torácica arredondada. Isso. Perfeito. E vamos fazer mais uma última. Desenrola.
Peito aberto, eu equilibro a minha cabeça, então ela não vai mais para baixo, ela tá na linha da minha coluna vertebral. E aí sim eu desço, e aí sim eu subo, e eu volto aqui para 4 apoios. De 4 apoios, faz uma intenção e, na verdade, se você puder, uma ideia de flexionar todos os dedos do seu pé no tapete, inclusive o dedinho mínimo. E aí você vai quase alcançar o metatarso, que são aqueles ossos debaixo dos dedinhos dos pés. A gente vai fazer uma ação de ir para frente e quando a gente for para trás, faz uma tração no tapete para você alongar bem a sola do pé. Faz isso mais algumas vezes. Inspira na frente, exala, empurra o tapete, leva o glúteo lá com resistência e alonga a sola do pé. Mais algumas vezes. Inspira na frente, exala, vai lá atrás. Inspira na frente, ficou. Exala aqui. Então, inspira e leva a tua perna direita para trás e para o alto. E pousa um metatarso no tapete. Então, todos os dedos do pé no tapete. Faz uma ação de levar o calcanhar em direção ao chão. Não arria na lombar, umbigo em direção à coluna. Fica aqui alongando toda a posterior da perna direita. Aos poucos, tira a perna direita do tapete. Curva e contrai o meio da coluna, arredonda o meio das costas, o joelho vem pertinho da cabeça, pousa pé direito lá na frente entre mãos. Pode levar o pé direito bem para frente, o calcanhar está bem à frente da linha do joelho, inspira, derrete teu quadril, olha à frente, exala, manda quadril para trás e para o alto e expõe a sola do pé, abre os dedos do pé. Mais 2, inspira, derrete, exala, vai lá para trás, inspira, derrete, exala, vai para trás. Inspira, derrete, acha teu pé esquerdo lá atrás e dá força do pé no chão no metatarso, empurrando o metatarso no chão, você tira o joelho esquerdo do tapete. Inspira aqui, estrutura na perna, exala, vem subindo o tronco lá em cima. Inspira aqui, exala, gira e torce para o lado direito. Inspira, volta com o tronco à frente no centro. Exala, gira o tronco inteiro para o lado direito. Mais uma vez. Exala. Inspira, cresceu. Mãos no solo, vai para prancha. Prancha, joelhos no chão, 4 apoios de novo. Inspira, leva a perna esquerda agora lá para trás. Pousa metatarso no chão. Dá aquela marcha ré com o corpo. Não arrio na minha lombar, então meu umbigo, a minha gavetinha do umbigo está fechada. Fica aqui um pouquinho. Aos poucos, eleva a perna esquerda, inspira aqui. Exala, curva, contrai o meio das costas, joelho pertinho da cabeça, pousa pé esquerdo. Pega o teu quadril, olha à frente. Exala, manda quadril para trás e para o alto, expõe a sola do pé. Vamos mais 2. Inspira, cresce, olha à frente. Exala, vai lá atrás. Tira o pé do chão. Mais uma vez. Exala. Inspira. Exala, subiu. Inspira aqui, exala, gira e torce esquerda. Inspira, cresce centro. Exala, torce. Mais um. Inspira, cresce, as 2 mãos no solo. Vou dar um passo grande lá na frente. Chega com os 2 pés na frente do tapete. Inspira, alonga o meio das costas. Traz o pé para a ponta dos dedos dos pés, mas o calcanhar ainda quer tocar o solo. Exala, a testa, arruma as suas canelas. Inspira, sobe tudo. Tronco, braços. Abraça o céu. Mãos em frente ao coração. Mãos ao longo do corpo. Respira aqui um pouquinho, percebendo os seus 2 pés. Percebendo como é que você está tocando o solo. Percebendo o tônus que tem nas pernas. E a gente vai fazer uma série de saudações à lua, né? No yoga a gente tem saudações ao sol e também à lua. Então, vamos juntas. Inspira, cresce, coluna vertebral, vai lá em cima. Exala, flexão total à frente, testa, arruma as suas canelas. Empurra o chão ou as suas canelas, alonga o meio das costas, olha à frente. Então, caminha com o pé esquerdo lá para trás e joelho esquerdo no tapete. Inspira, da terra para o céu, nessa postura que a gente chama de Anjaneyasana. Exala, toca a terra de novo.
4 apoios. Inspira aqui, exala Chaturanga lento. Inspira em Bhujangasana. Exala, colocou os pés lá no tapete, cachorro olhando para baixo. Nosso primeiro cachorro olhando para baixo de hoje. Aos pouquinhos, a sua perna esquerda vai pousar lá na frente, entre as mãos, e joelho direito vai para o solo. Inspira novamente, da terra para o céu, Anjaneyasana. Exala, toca a terra, dá um passo com o pé direito lá na frente, inspira, alonga a coluna, exala a testa, arruma as suas canelas, inspira, sobe tudo. Agora tudo com o lado direito, inspira, cresce, exala, flexão total à frente. Inspira, alonga o meio das costas, empurrando o chão, a canela. Caminha com o pé direito lá para trás e joelho direito no tapete. Inspira da terra para o céu, Anjaneyasana. Exala, toca a terra, 4 apoios. Inspira, exala, Chaturanga. Inspira, cresce. Exala, Adho Mukha. De Adho Mukha, a perna direita vai lá na frente. Joelho esquerdo agora toca o solo. Inspira, cresce. Exala, toca a terra. Inspira, passo grande lá na frente, abre o coração. Exala a testa, arruma as suas canelas. Inspira, sobe tudo, tronco, braços. Abraça o céu, mãos em frente ao coração, mãos ao longo do corpo. Percebe como você está se sentindo, como é que está a tua frequência cardíaca, calor no corpo. E a gente vai uma vez para cada lado de novo, só que num flow mais da tua respiração, um pouco mais rítmico. Então inspira, cresce, exala, flexão total. Inspira, alonga o meio das costas, olha à frente. Caminha com o pé esquerdo lá para trás e joelho esquerdo no solo. Inspira para Anjaneyasana. Exala, toca o solo. 4 apoios. Inspira. Exala, Chaturanga. Inspira em Bhujangasana. Exala, Adho Mukha. Pé esquerdo vai lá na frente entre mãos. Joelho direito agora acessa o solo. Inspira Anjaneyasana. Exala, toca a terra. Passo grande lá na frente, cresceu coluna, exala, flexão total. Inspira, cresce, tronco, braços, abraça o céu. Mãos em frente ao coração, mãos ao longo do corpo. Inspira uma vez aqui e a gente vai fazer tudo para o lado direito. Inspira, cresce. Exala, flexão total. Inspira, alonga o meio das costas. Caminha com o pé direito lá para trás, joelho direito no solo. Inspira, cresceu. Exala, toca a terra. 4 apoios. Inspira aqui. Exala, Chaturanga. Inspira em Bhujangasana. Exala, Adho Mukha. Pé direito vai lá na frente entre mãos. Joelho agora esquerdo no solo. Inspira para o céu. Toca a terra. Passo grande na frente, inspirando, cresceu coluna. Exala, desce. Inspira, subiu. Percebe como você está se sentindo aqui, como está a tua respiração, frequência cardíaca, calor. E distribui aqui nessa postura o seu peso lá sobre os seus 2 pés. Então afasta os pés na largura do quadril. Reafirma o compromisso com o calcanhar, a bola do dedão e a bola do dedinho. Respira aqui um pouquinho. E aí pode ocupar a parte da frente do seu tapete novamente, para a gente continuar no sentido certo do flow. E a gente vai fazer uma saudação ao sol só até chegar a Adho Mukha. Então inspira, cresce os braços lá em cima. Exala, flexão total à frente. Inspira, alonga o meio das costas, olha à frente. Caminha com os 2 pés lá atrás, chegando na prancha. Aqui, leva os ombros na linha dos punhos, com os pés só na pontinha. Inspira aqui. Exala, Chaturanga, vai até o chão. Inspira, cresce, coluna em Bhujangasana. Exala, Adho Mukha de novo. E na Adho Mukha a gente vai ficar por alguns instantes. Então deixa suas mãos em Adho Mukha ocupando o tapete, empurra o chão para baixo e para frente, enquanto você manda seu quadril lá para o alto. Imagina que seus isquios são 2 faróis e você quer apontar esses faróis pro seu rodapé. Na verdade não é rodapé, né? Roda-teto. Você quer mandar os isquios lá pro seu roda-teto, tá?
Solta bem a tua cabeça, leva o umbigo em direção à coluna, solta um pouco mais a cabeça, pode olhar lá para as pernas, pode ficar aí que eu tô vendo vocês, então não precisa olhar que eu não tô fazendo nada, só tô conduzindo mesmo. E faz uma ação, Mai, você pode flexionar só um pouquinho o seu joelho. Isso, e manda teu glúteo mais pro teto. Isso, e essa mão empurra o chão. Perfeito. E agora, tanto a Patrícia quanto a Mai, eu vou convidar vocês a girar o tríceps pro chão. É como se as axilas quisessem se olhar. E libera um pouco mais, é um giro assim, ó, com o braço. Isso, Pati. Respira um pouco mais, alivia um pouco mais os ombros, respira aqui no pescoço. Isso, Pati, é isso mesmo, é essa ação mesmo. Fica aqui um pouquinho. Devagarinho, inspira, leva a tua perna direita para trás e para o alto. Exala, curva, contrai e leva o pé direito entre mãos. E agora seu joelho esquerdo vai acessar o solo. Aqui, deixa teu calcanhar bem à frente da linha do joelho, tá? Então, não tô aqui embaixo, meu joelho não tá passando. Não tô no meio, eu tô um pouco mais pra frente. Derrete o teu quadril pro chão e a gente vai levar o peito do pé, agora esquerdo, no tapete. Faz uma ação de crescer só a mão esquerda. E olha lá para a mão esquerda, recuando um pouco o tronco. E aqui você fica. Isso. Pode ficar. E faz essa intenção de perceber esse alongamento do teu corpo, desde lá do peito do pé esquerdo, passando pela coxa, aqui na cintura pélvica, até a tua mão lá em cima. Percebe essa subida. Devagar a gente vai colocar agora os dedinhos do pé no tapete de novo. Recursa as duas mãos no tapete. Eu vou empurrar o metatarso para o chão para subir essa minha perna esquerda. Inspira aqui. Exalando, vem subindo o tronco em guerreiro crescente. E agora eu fico. Estabiliza suas duas pernas. O calcanhar do pé de trás está fora do tapete. Perfeito, as duas. E tenta apontar esse joelho direito entre os dedos do pé, entre o dedão, o dedo do meio do pé. Então não deixa o joelho cair para dentro. Isso, Paty, belo ajuste, é isso mesmo. Respira aí, conversa com as pernas, com a base. Inspira aqui, exalando, gira e torce para o lado esquerdo e modifica os pés. O teu pé da frente, que é o pé direito, vai estar paralelo à borda mais comprida do teu tapete. O pé de trás está paralelo à borda mais curta. E aí você pode alinhar o calcanhar do pé da frente com o meio do pé de trás. E aí os braços podem vir na linha dos ombros em Guerreiro 2. Isso. Perfeito. E tenta de novo apontar o joelho da frente para o dedo do meio do pé. Isso. E respira aí. Não perde o contato do teu pé de trás, Mai. Reafirma o compromisso com o dedo mínimo do pé de trás no chão. Isso. Olha como se traz mais tônus para as pernas. Belezinha. De Guerreiro 2, inspira trazendo os braços lá para trás em direção ao fundo do tapete em Guerreiro Reverso. Exala, toca as mãos no chão, prancha chaturanga, exalando, e a gente vai se encontrar lá em Adho Mukha novamente, no teu tempo. Devagarinho, inspira, leva a perna esquerda para trás e para o alto, exala, curva, contrai, traz pé esquerdo entre mãos e joelho direito lá no solo. Se precisar, leva o pé um pouco mais para frente e... Vou deixar o pé aqui, agora o peito do pé direito vai para o tapete, inspira aqui, exalo, cresci o tronco e agora é só o braço direito que a gente leva, olhando lá para a mão. Isso. Patrícia, pode colocar um pouco mais de presença no teu pé da frente, não perde o equilíbrio. Isso, sente esse pé no chão, os dois pés. Equilibra o peso do corpo entre direita e esquerda.
Aos poucos retorna, as mãos tocam o solo. Encontra o pé direito e o metatarso. Empurra o chão. Vim aqui para a base de corredor, corredora. Inspiro aqui. Exalando, vou subindo o tronco, os 2 braços em guerreiro crescente. Isso, fica. Não deixa esse joelho cair para dentro. Faz aquele leve giro da coxa para fora. Relaxa os ombros, solta a mordida. Isso. Deixa eu fazer do outro lado. Inspira mais uma vez aqui. Exala vindo para a tua direita e guerreira 2. Isso. Lembra que o pé esquerdo tá para fora, paralelo à borda mais comprida do tapete. O pé de trás paralelo à borda mais curta. E eu tô com os meus 2 pés tocando o solo. O que a gente não quer? Virar o tronco para essa perna nem o quadril. A gente vira essas cristas ilíacas, que são esses ossos, para lateral. Mas não deixa esse joelho cair para dentro. A gente faz uma ação de jogar ele para fora. São vários ajustes. A gente vai entendendo aos poucos. Isso. 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 Manda tua coxa de trás, Paty, um pouco mais para trás. Mas mantendo esse joelho ainda aí na frente. Isso. Mais para trás eu digo mais em direção ao glúteo. Girando um pouquinho o quadril para trás. Isso, respira aí. Aos poucos inspira em guerreiro reverso. Exala, toca o solo. Vem aqui pra prancha e prancha. Ombros na linha dos punhos. Chaturanga, a gente se encontra em Adho Mukha lá em cima. Respira um pouquinho aqui em Adho Mukha. Percebe como é que você está se sentindo. Fica um pouquinho aí. Aos poucos, inspira, olha para o espaço entre as mãos, caminha com os pés por fora das mãos e a gente vai chegar em cócoras, descendo aqui. Podendo chegar com os pés inteiros ou talvez só a ponta do pé. Ver o que faz sentido. O que a gente quer? Quer estar aqui em cócoras, independente dos pés, mas eu não vou pendurar o meu corpo na minha articulação do joelho. Eu quero empurrar o pé contra o tapete e subir um pouquinho mais o meu glúteo, abrindo o meu coração. Isso, é isso mesmo. O joelho pode vir aqui para dar uma empurradinha no joelho, mas a gente não quer forçar essa articulação também. E cresce coluna. Mas lembra que o pé que está empurrando o tapete e é o pé que está sustentando esse assoalho pélvico firme. Respira aqui um pouquinho. Aos poucos desce o quadril no tapete, graças às deusas. Respira um pouquinho. E aí a gente vai estender a perna esquerda. Deixa eu fazer uma diagonal para ficar melhor de ver. Flexionar o joelho direito. Encontra lá os isquios no solo. E aí eu vou tombar esse meu joelho direito para a lateral. Inspira, cresce coluna. Exala, gira e torce para a perna estendida, ou seja, para a perna esquerda. E a mão direita vai por dentro do pé ou lá no pé. E eu olho lá por cima do meu polegar esquerdo, lá atrás. Isso. Inspira aqui, exala, as 2 mãos encontram o pé. Inspira, olha para o pé. Exala, abre o outro braço agora. E enxerga lá a mão de cima. Inspira mais uma vez aqui. Exala, as 2 mãos encontram o pé. Inspira, cresce a coluna, olha lá para o pé. Exala, flexão à frente. Tenta não arredondar a tua coluna, então vai até o lugar onde você consegue ficar com ela mais ereta. Inspira, olha para o seu pé. Exala ainda aí. Inspira, retorna devagar. Bora trocar. Agora eu estendo a minha perna direita. Flexiono o joelho esquerdo. Tombo o joelho para a lateral.
Inspiro, primeiro acho aqui meu isquio, não vou perder dele. Inspira, cresce. Exala, gira, torce lá para a perna estendida, olha por cima do polegar direito, respira aqui. Isso, tenta crescer o braço mais na linha do ombro, numa diagonal para o teto. Isso, olha lá para o polegar. Aos poucos inspiro aqui, exalo, as duas mãos encontram o pé. Inspiro, olho para o pé, exalo, abre o outro braço agora. E aí eu quero derreter meu tronco lá pertinho da minha perna, olhando para a mão lá de cima. Deixa esse pé bem ativo. Inspira mais uma vez, exala, as duas mãos encontram o pé. Inspira, cresce coluna, abre o coração lá pro pé. Exalo, desço tudo. Fica. Inspira, olha pro pé. Exala ainda aí. Inspira, retorna devagar. E aí você vai passar as pernas para frente, pode deixar os joelhos bastante flexionados. Inspira, cresceu. Exala, acomoda o abdômen em cima da coxa e você vai se autoabraçar aqui embaixo e soltar a cabeça. E aí fica. Respira nas costas. Percebe como você está se sentindo, como foi sua trajetória até aqui na prática. Inspira, olha para os seus pés, exala ainda aí. Caminha com o glúteo talvez um pouquinho mais para frente. Como a gente começou no início da prática, cresce coluna, entrega cada uma das vértebras no tapete e aí puxa as pernas, abraça e aí pode balançar de um lado para o outro. Relaxando a lombar. E aos pouquinhos, como no início, planta as solas dos pés no tapete. E reafirma aquele compromisso com os pontos do seu pé no tapete. Isso. Deixa os pés paralelos entre si, na largura do quadril, com o calcanhar bem ativo, borda do dedinho e borda do dedão. Eleva os dedinhos do pé e abre os dedos do pé como se fosse um leque. Quando eles estiverem bem abertos, aí sim você entrega os dedos do pé aberto no tapete. As mãos estão ao longo do corpo. E aí eu vou te convidar a tirar o sacro do tapete, depois o meio das costas e por último o alto do peito sobe. E você fica aqui nessa postura. Tenta não olhar para o lado aqui. Só subir o quadril e sustentar. Empurra bem os pés contra o tapete e vê como você consegue subir ainda mais o seu tronco. E fica aqui um pouquinho. Para descer, desce primeiro o alto do peito, depois o meio das costas e por último o quadril desce. Isso. Faz mais uma respiração aí. Uma ou duas, quanto você quiser. E aí eu te convido a subir novamente. Primeiro o quadril do tapete, depois o meio das costas e por último o alto do peito sobe. E faz isso pela força das pernas, pela conexão dos pés com o chão. Isso. Isso. E deixa o coração abrir em direção ao céu. Deixa as escápulas se encontrarem nas costas. Perfeito. E quando você quiser descer, desce primeiro o peito, depois o meio das costas e por último o quadril. Percebe se você quer fazer mais uma vez no seu tempo. Se você não quiser, você pode permanecer por mais alguns instantes aí, esperando a próxima condução. Ver o que faz sentido para você.
Se for subir, sobe primeiro o sacro, depois o meio das costas, por último o alto do peito. E quando for descer, desce de cima para baixo. Desce descendo o peito, depois o meio das costas e por último o quadril. Isso. Aos poucos você vai pegar o seu livro. E aí nessa posição, eu vou te convidar a levar o bloco bem debaixo do sacro. Então você vai continuar nessa postura que nós estávamos. Vai subir o sacro e vai colocar bem no sacro esse livro ou esse bloco que você tem aí. E a ideia é que você possa colocar nesse platôzinho. Então o sacro é um lugar onde tem um platô, uma parte mais reta assim, né? Reta entre aspas, né? Porque tem uma curvatura, mas digo, é onde o bloco consegue encontrar esse lugar um pouco mais reto. E aí, você vai permanecer aí com o livro nessa região, ou mesmo o bloco, e pergunta para a tua lombar o que é melhor para você conseguir relaxar. Se são as pernas como elas estão, né, flexionadas, ou se são as pernas estendidas. Testa aí no teu corpo. Isso. E aí no seu tempo pode fechar seus olhos, se você quiser. Faz uma inspiração bem profunda. Solta todo o ar pela boca. E aí eu vou te convidar a soltar bem a região do teu rosto, da tua mordida, relaxa a língua dentro da boca. Relaxa os dentes, a garganta. Relaxa o centro do peito, o abdômen. Então você está descendo, né? Lá de cima para baixo. Respira no teu abdômen, deixa ele um pouco mais solto, respira na barriga. Percebe o que acontece lá no assoalho pélvico, né? Quando você está cheia de ar. E ao exalar, derrete mais, entrega mais o sacro para o bloco ou para o livro. E aí relaxa seu assoalho pélvico, os esfínteres da uretra, cavidade da vagina, do ânus, regiões que a gente acaba segurando muita coisa, acumulando muita tensão. Então agora eu vou te convidar a soltar. A gente vai ficar por alguns instantes aqui. Faz uma inspiração profunda. Solta todo o ar pela boca de novo. E aí você gentilmente vai subir o quadril, tirar o bloco dessa região bem devagarinho. E entrega o sacro lá no tapete. Percebe como é que você sente essa região e agora sim, solta as pernas, solta o corpo inteiro. E a gente vai fazendo essa postura final que é o Shavasana, postura que é a mais importante do yoga. Então a gente permanece alguns minutinhos com os olhos fechados, integrando o que a gente viveu na prática. Se você tiver uma almofada para colocar debaixo dos joelhos, alguma coisa para cobrir os seus olhos. E aí no seu tempo, inspira profundo.
Solta todo o ar. E aí se entrega nessa postura que é a mais importante do yoga. Não se preocupa agora com o tempo, que daqui a pouquinho eu volto para te chamar. Shavasana.
devagarinhos. Volta a perceber seu corpo, seus contornos, suas formas, temperatura das extremidades, as texturas que tocam a sua pele. Deixe o movimento aparecer aí na pontinha dos dedos dos pés, das mãos. E aí deixa o corpo falar, espreguiça se tiver vontade, alonga se tiver vontade. Respira fundo algumas vezes. E aí antes de você se sentar, passa por uma postura lateral, se abraça e se acolhe de lado primeiro. E aí de uma forma bem gentil, sem pressa, no seu tempo você pode se sentar. Reúne as palmas das mãos em frente ao coração, cede o peso da cabeça novamente para o centro das mãos, para o centro do coração. Fica à vontade para fazer seus agradecimentos pessoais e também para trazer suas intenções para o restante do seu dia, da sua semana. Aquilo que estiver combinando aí com o seu momento de prática. Honra também e agradece seu corpo, esse veículo divino de conexão com a Terra. Aos poucos vem elevando a sua cabeça, inspiramos para ao exalar entoar o mantra Om. O mantra que no yoga dá origem a tudo que existe. Inspira. A toda a ancestralidade do yoga que nos permite praticar e a cada uma de vocês pela abertura, confiança, entrega. Namastê.